Bom, queridos, na semana passada, no domingo passado, eu comecei a falar com a igreja sobre um assunto. Eu quero continuar a meditar com vocês sobre esse assunto. Malaquias 3:6. Malaquias 3:6. Pode me ajudar aí, filha? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Poderíamos até contextualizar. Por isso vós, ó filhos de Deus. Quantos são filhos de Deus aqui em Cristo Jesus? Digam amém. Por isso vós, ó filhos de Deus, não sois consumidos. Amém? Nós temos uma herança. É assim, nós somos israelitas, como diz Paulo. Nós somos verdadeiros israelitas. Não no exterior, mas no interior. Não na carne do prepúcio, mas no coração. Nós somos circuncidados no nosso interior, no nosso coração. Louvado seja Deus por isso. Aí eu nós definimos um pouco sobre o que é imutabilidade. E olha o que Billy Graham falou sobre Deus sendo imutável. Deus não mudou. Suas leis não mudaram. Ele ainda é um Deus de amor e misericórdia. Mas ele também é um Deus de retidão e juízo. Ele não mudou. As suas leis não mudaram. Aquelas leis que ele manifestou, leis morais principalmente, que ele manifestou, as cerimoniais, podemos dizer que já se passaram, mas as morais, elas continuam, queridos, viu? Elas continuam. Não matarás, não roubarás. Podemos conhecê-las um pouco ali no Decálogo. Ainda sobre a imutabilidade de Deus. Hebreus 13:11, olha o que diz. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e será para sempre. Amém? Ou seja, na eternidade, hoje e será para sempre. Ele não muda. O nosso Salvador, ele não muda. Ainda, 1 Timóteo 6:16. Deve ser rápido aí. Aquele que possui, ele só, a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto, nem pode ver, a qual seja honra e poder para sempre. Amém? Toda mudança tem que ser para melhor ou para pior. Mas Deus não pode variar. Ele não muda. Ele não pode variar nem para um lado, nem para o outro. Por ser absolutamente perfeito. E sobre a oração? Nós que estamos nessa campanha dos 40 dias, orando, intercedendo por vidas carentes, por vidas que estão mendigando as bênçãos do Senhor até. A oração não muda Deus. O jejum não muda Deus. A oração não muda Deus. Ele é imutável. Vamos ter esse entendimento. A oração, ela muda-nos e as coisas e as circunstâncias com que temos de tratar. Amém? Uma maneira diferente de você orar, de você buscar o Senhor. Deus, ele continua sendo o mesmo. A sua vontade, ela continua sendo boa, perfeita e agradável. Mas nós vamos orando e vamos descobrindo que as nossas vontades, elas não são boas, não são agradáveis, elas são desagradáveis. Elas são imperfeitas. Nosso Deus, não, ele é absoluto em tudo aquilo que ele faz. Então, nosso Deus não muda. Amém, queridos? O amor de Deus por nós não é condicionado por nosso amor por ele. Imagine só. Se o amor de Deus para com a sua igreja, para com seus filhos, fosse condicionado o nosso amor para com ele. Não, ele nos ama. E ponto final.
mas o meu amor, ele é imperfeito. Ele é imperfeito. Se assim fosse, seu amor não seria graça, mas mérito. Aí hoje eu estou bem, então eu mereço o amor de Deus. Depois da manhã, não estou tão bem, já não mereço tanto a Deus. Nosso Deus, ele é fiel. Em todo tempo, ele é fiel. Ele não muda. A fidelidade do nosso Deus continua a mesma. Amém, queridos? Agora, sobre esse assunto, nós podemos ler alguns livros. Tem alguns livros que falam sobre a imutabilidade de Deus. Algumas provas da imutabilidade de Deus. Primeiramente, Deus, ele é perfeito. Deus, ele é perfeito. Se Deus é perfeito, qualquer mudança implicaria numa alteração para melhor ou para pior. Se Deus mudasse para melhor, isso significaria que ele não era perfeito antes. Deus não muda para melhor. Ele é perfeito. Se mudasse para pior, isso significaria que ele não é perfeito agora. Portanto, a perfeição divina implica na imutabilidade de Deus. Malaquias 3,6, lendo novamente. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa, né, queridos? Ainda bem que o nosso Deus não muda, porque se nós, mesmo como filhos de Deus, já teríamos sido consumidos há muitos anos mesmo. Outra prova da imutabilidade de Deus sobre a sua natureza eterna. Deus é considerado eterno e fora do tempo. Quando nós falamos que Deus é eterno, não tem princípio e nem fim. A imutabilidade de Deus é essa extensão da eternidade de Deus. A imutabilidade e a eternidade, elas são parecidas. As mudanças implicam numa sequência de eventos que é uma característica do tempo. Como Deus existe fora do tempo, ele não está sujeito a mudanças. Salmos 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem, ou que se formassem a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Outra ideia sobre a onipotência de Deus. Deus é onisciente, ou seja, ele sabe tudo. Ele é onipotente, ou seja, ele pode todas as coisas. Se ele mudasse, isso implicaria que houve algo que ele não sabia ou que ele não era capaz de fazer antes da mudança. Então, nosso Deus, ele é imutável. E isso garante para nós que ele é soberano sobre todas as coisas. Isso garante para você e para mim que se nós morrermos, nós vamos ressuscitar. Ele não vai nos deixar na tumba. Ele não vai nos enviar ao inferno, porque nós fomos salvos pela sua graça, pela sua misericórdia demonstrada em Cristo Jesus. Então, meu amado, olha que coisa maravilhosa. Então, você não precisa ter medo do futuro, tá bom? Da eternidade. Não tenha medo da eternidade, porque o nosso Deus, ele é imutável. Ele prometeu, ele há de cumprir. Mas Deus, eu vou morrer, eu vou morar lá no cemitério. Não vai morar lá não, rapaz. O corpo vai se tornar pó. Mas o teu espírito, como diz a palavra de Deus, que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Olha, morrer é algo bom. Eu disse na terça-feira passada, é algo maravilhoso. Paulo mesmo disse, para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Não sei se é melhor morrer ou viver, porque se morrer eu vou estar com Cristo, que eu uso a palavrinha, esqueci agora, muito, muito, muito melhor, como diz a Luciana Dutra, né? Talvez alguns milhões de vezes melhor. Se viver ou viver para Cristo, porque nosso Deus, ele é imutável, ele não muda. Amém, queridos? Salmos 111, versículo 2 e 3. Olha o que diz a palavra. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. A sua obra tem glória e majestade e a sua justiça permanece para sempre. Amém? Também quando nós vamos falar sobre, um pouquinho mais falando sobre os atributos de Deus, sobre o seu amor, a sua justiça,
a sua santidade. Esses atributos são perfeitos e absolutos. Nós temos falado um pouco sobre eles. Qualquer mudança desses atributos implicaria em uma alteração na essência de Deus, que contradiz a noção de que Ele é perfeito. Nosso Deus é perfeito. É por isso que não é possível definir a Deus. Simplesmente é impossível você dar uma definição de Deus. Nós vamos passar, se fosse possível, alguns séculos, alguns milhões, alguns bilhões de anos. Talvez, quando nós contemplarmos a sua santidade lá na eternidade, nós vamos entender um pouquinho, mas muito pouco mesmo, como os serafins, eles expressam, e como diz Apocalipse, os 24 anciões, santo, 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 eles não conseguiam definir o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do nosso Deus. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra, nem variação alguma. Agora, a palavra de Deus, uma das provas da imutabilidade de Deus, a palavra está recheada de versículos, mas nós já lemos um no início hoje, porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3,6. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos ainda. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, o qual não há mudança nem variação alguma. Oh meu Deus, toda boa dádiva. Esse versículo ele fala muito comigo, mas muito mesmo. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, o qual não há sombra nem variação alguma. Como é bom saber que as promessas que Deus projetou na eternidade para mim e para ti, elas continuam válidas. Elas continuam válidas. Então você pode ter certeza, queridos, que o que Deus tem para você, irmãos, é inexplicável. É inexplicável. E Ele projetou na eternidade. Ele projetou isso para nós homens. Fica olhando, irmãos, a bondade de Deus para conosco, nós, os salvos por Cristo Jesus. Porque os demônios, eles pecaram. Como diz, o que diz a lei de Deus? Alma que pecar, esta morrerá. Os demônios que se revoltaram contra Deus, tiveram uma segunda chance? Não tiveram. Não tiveram uma segunda chance. Você sabia que deveria ser igual a mim e a ti? Deveria ser igual a nós também. Nós deveríamos, todos nós, irmos ao inferno. Todos nós, sem exceção de ninguém, assim como os demônios. Qual era o lugar mais adequado para mim e para você? Lago de fogo. Inferno. O salário do pecado é a morte. Diz a palavra de Deus. O salário do pecado é a morte. Então Deus, por sua misericórdia, pela sua graça, em Cristo Jesus, Ele nos salvou. Isto chama-se redenção, meu amado. Ele nos resgatou lá da escravidão de Satanás, da escravidão dos nossos desejos, dos nossos prazeres. E Ele colocou no nosso interior, tirou de nós o coração de pedra e colocou no nosso interior um coração de carne. Amém? Agora, alguns benefícios para nós que conhecemos esse Deus imutável. Alguns benefícios para nós. Primeiramente, sabendo que o nosso Deus é imutável, isso produz em nós, sabe o quê? Segurança e estabilidade. Ele não muda, rapaz. Ele não muda. Você pode ficar seguro hoje. Você não vai ser instável. Não. Hoje eu creio, amanhã eu não creio. Tipo, crente gangorra. Não. O que é isso? Não tem na palavra de Deus isso, irmãos. O nosso Deus, sendo imutável, Ele nos dá segurança e estabilidade. Sabe que Deus
não muda, traz uma profunda sensação de segurança e estabilidade. Os crentes podem confiar que as promessas de Deus, os crentes podem confiar no seu amor, na sua justiça, na sua misericórdia. Tudo isso é constante. O seu amor é constante. As suas misericórdias são constantes. Oh, meu Deus, suas promessas são constantes. Elas não são alteradas por circunstâncias ou pelo tempo. Meu Deus, olha o que diz Malaquias 3,6 novamente. Lendo novamente. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Deus, não sois consumidos. Amém, queridos? Essa afirmação diz para nós que nós estamos seguros nos braços de Jesus. E ninguém as arrebata das minhas mãos. Quem disse essas palavras foram o sumo pastor. Foi o pastor da tua vida, Jesus Cristo de Nazaré. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas ouvem a minha voz. Oh, Deus maravilhoso. Outro benefício para nós, confiança nas promessas de Deus. Eu já falei, mas deixa eu repetir um pouco mais. A imutabilidade de Deus garante que todas as promessas feitas por Ele na Bíblia permanecem válidas e verdadeiras. Isso proporciona aos crentes uma base sólida para a fé e para a esperança, pois sabem que Deus sempre cumpre o que promete. Números 23:19. Números 23:19, olha o que diz. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Você sabe qual é o nosso maior problema? É que nós não conhecemos o nosso Deus. O meu povo perece porque não me conhece. Oséias fala isso. Aí ele faz um apelo, conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. Outro benefício também, fidelidade inabalável. A fidelidade de Deus é uma fonte de grande conforto para nós. Sabendo que Deus é imutável, os crentes podem ter certeza de que Ele sempre será fiel. Independente das circunstâncias, independente das nossas performances. Isso fortalece a confiança em Deus durante o momento das dificuldades, durante os momentos de incertezas. Olha 2 Timóteo 2,13. 2 Timóteo 2,13. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. O seu Deus é imutável. Nunca pense no seu Deus de acordo com as circunstâncias da sua vida, de acordo com a instabilidade dos seus sentimentos, das suas emoções, da sua imaginação. Não. Deus planejou, o que Ele projetou para a sua vida, continua do mesmo jeito na eternidade. Na eternidade. Quem está entendendo, diga amém. Outra coisa, o amor de Deus é eterno e imutável. Saber que Deus sempre nos ama mesmo que Deus sempre nos ama com a mesma intensidade, produz aos crentes uma certeza inabalável de que nada, absolutamente nada, pode nos separar do seu amor. Nada. Amém, igreja? Oh, meu Deus. Vamos ler agora. Romanos 8. O Senhor é justo. Justo é Senhor em todos os teus caminhos. Benigno em todas as tuas obras. Agora, queridos, um último pensamento aqui para nós terminarmos. Um penúltimo, na verdade. Paz espiritual. A certeza da imutabilidade de Deus traz uma profunda paz espiritual. Os crentes podem descansar no conhecimento de que Deus é constante e imutável, o que lhes permite enfrentar os desafios da vida com uma confiança inabalável. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes
em Cristo Jesus. Eita doce paz! Eita paz maravilhosa! Agora, essa aqui é para você ficar fervoroso. Um benefício da imutabilidade de Deus: esperança eterna. Como é bom saber, queridos, que os santos, aqueles que conhecem verdadeiramente ao Senhor Jesus, eles permanecem. Eles são constantes. Não há inconstâncias. Não há inconstâncias. A imutabilidade de Deus é a base para a esperança eterna dos crentes. A promessa de vida eterna, a ressurreição, a comunhão eterna com Deus são garantidas pela sua natureza imutável, proporcionando uma perspectiva de esperança e alegria futura. Tito 1:2. Na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos. Como é bom saber que esse Deus que nós servimos tem um projeto maravilhoso para nossas vidas. Mesmo antes de existir mundo, mesmo antes de todas as coisas, Ele projetou uma vida maravilhosa para você e para mim. O seu nascimento não é um acidente, é expressão do amor de Deus. A sua vida aqui nesse mundo precisa expressar, no mínimo, gratidão a Deus. Um louvor profundo precisa brotar do seu interior. Você precisa tributar ao Senhor louvores, ações de graça, e entender: Senhor, eu sei que Tu és imutável. Tu existes pelos séculos dos séculos. Tu és o mesmo. E eu sei que eu vou viver contigo para todo sempre por causa do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem e hoje e o será para todo sempre. Meu Deus, como é bom conhecer esse Deus maravilhoso. Agora vamos para Romanos para nós terminarmos. Romanos capítulo 8, versículo 31. A partir do versículo 31. É difícil você começar um capítulo assim pela metade, não é? Pelo menos para quem é apaixonado pela palavra de Deus, você tem que dar uma palhinha assim no que vem anterior. E se você for olhar um pouquinho para o versículo 26, tem até um título em algumas traduções sobre o Espírito Santo intercedendo por nós. Mas, como nós já falamos muito no versículo 28 e o 29, deixa eu ler para vocês aqui, começando no 28. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, também os chamou. E os que chamou, também os justificou. E aos que justificou, também os glorificou. Por causa dessas palavrinhas, dessas colocações, olha o que diz a palavra de Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas que ele acabou de explanar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte. Ei, isso aqui é para quem é discípulo de Jesus, viu? Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Agora, essa é para você ler. Vamos ler juntos. Fique em pé.
Você pode acompanhar pelo telão. Vamos ler juntos aqui, vamos lá. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Meu Deus, como Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado porque as Tuas promessas, elas continuam as mesmas, Senhor, continuam as mesmas. Obrigado pelo Teu grande amor para com nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque na eternidade nós já fomos alcançados pela Tua graça, Senhor. Obrigado porque nós estamos aqui, ó Deus, por causa do sacrifício de Jesus. É por causa de Ti, Jesus. Nós te rendemos toda a glória, toda a gratidão a Ti, Jesus Cristo, por ter deixado o esplendor da Sua glória e ter vindo a esse mundo, dando-se por nós, pecadores, dignos do inferno, mas separaste para Ti um povo, ó Deus, para ser propriedade exclusiva Tua. Obrigado, Deus. Muito obrigado, nós Te louvamos, porque nós fomos renascidos em Cristo Jesus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Obrigado por você ter vindo. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.